Que as minhas primeiras palavras, senador Jorge Viana, eu tive a honra, mas a satisfação, e dividia com ela, agora com o presidente Ataídes, de fazer reverência e referência. Reverenciar e referenciar. Primeiro, referenciar o mandato de Vossa Excelência e reverenciar o seu discurso. Acabei de ouvi-lo e quero dizer a Vossa Excelência que me orgulha muito participar de um parlamento que tem Vossa Excelência como colega, pelas posições que Vossa Excelência assume de forma corajosa, condizente com a sua história, com as suas lutas e com as suas tradições democráticas. Por isso, recolha a minha admiração e meu respeito. Senhoras e senhores parlamentares, e neste momento assumo a tribuna muito mais como médico. Depois como advogado, para falar de dois temas que se interligam, que se comungam, que fazem parte de uma mesma tragédia. Crack, saúde, segurança pública. No início deste mês, o Brasil inteiro, senhor presidente, ficou chocado ao receber a notícia de que o jovem Isaac Newton, design gráfico de apenas 28 anos, casado, pai de uma filha de 7, havia sido espancado até a morte por usuários de crack em frente ao prédio onde morava com a família no Guará 2, próximo de nós, uma das regiões administrativas de Brasília. É mais uma vida inocente que se perde na guerra contra as drogas. É mais um futuro interrompido de forma brutal, bárbara e inaceitavelmente. É mais uma família dilacerada por um flagelo que infelizmente parece crescer, se multiplicar a cada dia, não obstante os esforços do Estado e da sociedade em combatê-lo. A morte de Isaac, senhor presidente, reforça a existência de uma estreita, mas estreita relação entre drogas e violência. Uma relação tão próxima que se autocontaminam. Na qualidade de médico, tenho uma plena consciência do impacto da questão das drogas na saúde pública. Mas o problema das drogas não é apenas e primordialmente uma questão de saúde pública, como muitos querem defender. É também um problema de segurança pública, que não se traduz apenas nos atos de violências praticados por traficantes em luta com a polícia ou com os grupos rivais, mas chega ao nível do usuário, capaz de qualquer coisa para sustentar o seu vício, particularmente no caso desta droga maldita chamada crack. Desde o seu surgimento, o crack, nos Estados Unidos, há cerca de 30 anos, o crack vem se tornando uma droga cada vez mais popular e, consequentemente, mais perigosa. No início era chamado de cocaína dos pobres, pois era usado principalmente, senador Ataídes, por moradores dos bairros mais carentes das grandes cidades, dos grandes centros, das áreas metropolitanas. Hoje o tráfico e o uso do crack não se restringem mais às áreas periféricas dos grandes centros urbanos. O fenômeno é mundial. O crack está nas grandes cidades, nas pequenas cidades, no campo, na periferia. E o seu uso está disseminado entre as pessoas de todos os sexos, todas as cores, todas as raças, todas as classes sociais. É importante observar, senhor presidente Romero Jucá, que os fatores que determinam a popularidade do crack também são responsáveis por sua alta periculosidade. Os seus efeitos são similares e talvez, segundo estudos científicos, muito maiores do que o da cocaína, mas se manifestam de forma mais intensa e concentrada. Enquanto o efeito da cocaína cheirada pode durar horas, a cocaína fumada em forma de crack é absorvida quase que instantaneamente pelos pulmões
e começa a agir em segundos. E os seus efeitos, embora sejam intensos, duram apenas poucos segundos. A euforia da droga, portanto, termina rápido, é fugaz. E isso estimula o usuário a tomar mais outra dose, outra e mais outra. E no início não representa um problema para o usuário, pois as doses de crack custam apenas alguns reais. No início, o acúmulo se torna até barato. Esta combinação entre baixo custo e efeito intenso, mas de curtíssima duração, é que diferencia o crack das outras drogas e o tornam tão popular e, portanto, tão perigoso e tão nocivo à vida social. As doses são baratas, mas pode-se tratar de uma droga altamente viciante. Mais doses são necessárias. Cada vez mais doses são necessárias, num período cada vez mais curto. Não é raro que um usuário avançado de crack consuma mais de R$1.000 de droga em apenas uma noite, segundo fontes de diversas secretarias de segurança pública e de clínicas de tratamento que nós consultamos. Temos assim uma droga com altíssimo potencial de endividamento e, consequentemente, geração de violência. O crack pode ser barato no início, mas a necessidade do uso frequente o torna uma droga cara. Pois, depois de vender ou trocar pela droga, todos os bens de valor restam ao dependente as opções do furto e do roubo. Em seguida, rompem-se os laços familiares, as amizades, abandonam-se os estudos e o trabalho. Os contatos dos usuários de crack com o submundo do tráfico são muito mais frequentes do que nos casos das outras drogas, o que intensifica os contatos entre os dependentes e os traficantes, que logo tornam-se credores insatisfeitos, gerando mais violência, mais pressão sobre os usuários. Furtos e roubos logo degeneram em agressões físicas. Crimes bárbaros como latrocínio e assassinatos por motivos fúteis, como no recente caso do jovem Isaac, no Guará 2. Por isso tudo nos leva a uma conclusão muito clara, senhor presidente. O crack exige do poder público e da sociedade em geral uma abordagem distinta, diferenciada da que é dedicada às outras drogas. O potencial de dano social do crack não tem paralelo com as demais substâncias ilícitas. E nós, brasileiros, deveríamos saber disso como ninguém, pois somos, segundo estudo da Universidade Federal de São Paulo, o principal mercado mundial desta droga. Embora não tenhamos dados oficiais sobre o número de usuários de crack no país, o estudo da Universidade Federal de São Paulo estima que no ano passado, mais de 1 milhão de brasileiros consumiram crack. Mais de 1 milhão de brasileiros consumiram crack. Os principais derivados da cocaína. Antes restrito, como falei agora há pouco, às periferias das grandes capitais, o crack já está presente desde 2010 em 98% dos municípios brasileiros, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios. Corroborando esses dados, o último relatório da ONU sobre as drogas descreve o Brasil como um mercado em expansão para a cocaína e seus derivados, relatando, por exemplo, que as apreensões federais da droga mais do que triplicaram desde 2004, chegando a 27 toneladas em 2010. 27 toneladas em 2010. Além de ser o principal mercado de crack, o Brasil também é a principal rota empregada pelos traficantes da droga. O nosso país está cercado pelos 3 maiores produtores mundiais de coca,
Juntos, Colômbia, Peru e Bolívia respondem por praticamente 100% da produção mundial de coca. E nesses 3 países estão 99% dos laboratórios que processam as folhas de coca em pasta base de cocaína, a matéria-prima do crack. O produto chega ao Brasil pelas fronteiras dos países produtores com o Acre, com Roraima e com o estado do Amazonas. Parte da cocaína fica aqui mesmo no Brasil, onde ela é transformada em crack em laboratórios localizados principalmente nos estados das regiões sudeste e sul do país. E parte continua a sua rota até os Estados Unidos e a Europa e outros pontos do mundo. Mas ouço com atenção para aperfeiçoar com a inteligência e raro brilhantismo o senador Ricardo Ferraço, meu companheiro do Espírito Santo. Senador Vital do Rego, o tema que Vossa Excelência traz à reflexão, a debate da tribuna do Senado tem elevada importância e relevância, porque a escalada da violência e da criminalidade em nosso país, que não é apenas uma característica e uma marca das grandes e médias cidades, dos médios e grandes centros urbanos, nós já conseguimos perceber tudo isso nas pequenas e médias cidades do interior do nosso país, do meu estado do Espírito Santo, e quero crer também que as pequenas cidades do interior do estado de Vossa Excelência, do estado da Paraíba. A questão da violência tem no seu cerne, no seu centro, o tráfico de drogas, não é? O consumo de drogas. Essas drogas não são produzidas em nosso país. Essas drogas são importadas. Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós estamos debatendo isso permanentemente. A necessidade do governo federal intensificar os esforços e os investimentos para uma política de fronteiras efetivamente forte, robusta, presente, porque é de conhecimento por onde essas drogas entram. E se faz necessária a ampliação dos investimentos, não apenas em recursos materiais, em recursos humanos, mas em sistemas de informação, para que, através do monitoramento dessas informações, nós possamos agir. Este é um problema grave que tem se traduzido em angústia e sofrimento para milhares, centenas de milhares de famílias brasileiras. Por isso se faz necessário uma atuação firme do governo federal na política de fronteiras. Mas o que quero mesmo, ao final, é cumprimentar a Vossa Excelência pela sensibilidade, não apenas como senador, mas como pai de família, como médico, trazer um tema dessa dimensão para que nós possamos debatê-lo aqui no plenário do Senado. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senador Ferraço, quando Vossa Excelência solicitou o aparte a este orador, eu sabia da importante contribuição que daria Vossa Excelência. Não apenas como estudioso dessa matéria, como meu colega na Comissão de Constituição e Justiça, trazendo assuntos de interesse naquela comissão, mas principalmente pela relevante missão que tem Vossa Excelência na condução da Comissão de Relações Exteriores. Eu, talvez por uma missão imperdoável da minha parte, no binômio que esse discurso trouxe à reflexão, saúde como segurança pública, crack e violência, eu devia ter trazido, e Vossa Excelência socorre esse pronunciamento, com defesa nacional. Porque aí o pronunciamento ficaria completo. Eu enriqueci esse pronunciamento com dados que me chocam muito, quando eu vejo que 98% das cidades brasileiras hoje estão com a presença do crack, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Eu trouxe números que chocam os pais de família quando mostram a escalada do vício, né, da forma inalante como a droga é conduzida na corrente sanguínea. E todo esse estudo de saúde e da geração inevitável da violência e da desconstrução familiar, do trabalho, das relações familiares, das relações profissionais, das relações de amizade,
da desconstrução humana, afetiva e profissional desse ser humano, ele pode ser evitado se você cortar o mal pela raiz, ou pelo menos a condução do mal. E essa condução do mal se tem rotas certas, ou pelo menos as Forças Armadas já têm serviços de inteligência e monitoramento dessas rotas. Falta, senador Ferraço, do país escolher as suas prioridades. E entre estas, efetivamente, é dar às Forças Armadas as condições para, nas fronteiras, diminuir a entrada e o ingresso dessa importação maldita no Brasil. Porque somente assim, essa capilarização dessa droga a nível nacional e esse comércio desenfreado que acontece do crack hoje no nosso meio poderia ser minimizado. Eu incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência como um socorro à conclusão dele, dizendo que o combate ao crack não é apenas um combate de uma patrulha sanitária de saúde pública, como o nosso ministro da Saúde quer em boa hora. Não é apenas um combate das forças de segurança, como o nosso ministro da Justiça quer, também em boa hora, mas também um combate da defesa nacional. E aí o debate na comissão de Vossa Excelência será oportuno e importante. Ouço a senadora sensível, a companheira Ana Amélia, que tem, desta tribuna, em todos os momentos, colocado esse assunto como prioridade do seu mandato. Caro senador Vital do Rego, esse tema, eu diria, ele não pertence apenas ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Justiça, mas ele é um problema que precisa ser enfrentado e assumido pela sociedade brasileira. Enquanto essa questão não for assim entendida, senador Vital do Rego, nós teremos pouco resultado concreto a respeito disso. Até porque existem visões e percepções diferentes sobre a questão do crack, porque hoje o debate é sobre internação compulsória do dependente. E esta é a droga que mais cria dependência com maior rapidez e agilidade, como Vossa Excelência bem ressaltou no seu pronunciamento. E há que também tem efeitos mais danosos sobre isso. Nós fizemos, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, com o comando do senador Wellington Dias, um grande debate, eu fui relatora disso, sobre esse tema. E chegamos à conclusão que hoje nós precisamos trabalhar intensamente, e penso que essa preocupação de Vossa Excelência, na recuperação desses dependentes. E essa recuperação se faz com o envolvimento de todos nós, não só da área dos ministérios do governo, envolvidos diretamente, saúde pública, é uma questão de saúde pública. E é também uma questão de segurança pública, é também uma questão de segurança nacional, porque nós, nas fronteiras, estão desguarnecidas. Precisamos de uma proteção sobre a questão do contrabando de drogas. E, nesse particular, eu penso que seja necessário que o governo, mais rapidamente possível, implemente a liberação dos recursos às chamadas comunidades terapêuticas, que nós estamos trabalhando para mudar o marco regulatório dessas instituições, que de várias representações religiosas têm feito um trabalho relevante para ressocialização dessas pessoas que estão marginalizadas, adoecendo as famílias e perdendo a condição de viver. Então, eu cumprimento Vossa Excelência e estejamos juntos sempre nesse debate, senador Vital do Rego. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Eu vejo que nem tudo está perdido no meio de tantas histórias tristes, de tantas famílias seccionadas, fraturadas, de tantos destinos sepultados, de tantas mortes prematuras, de tantos assassinatos fúteis, de tantas vidas banalizadas, de tantos jovens cujos sonhos foram tragicamente ceifados. A sociedade começa realmente a se mobilizar. Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que, quando muitas vezes o governo demora em agir, a sociedade civil procura os seus caminhos entre riachos e becos e vai através da igreja,
através da comunidade das eclesiais de base, através das pastorais, né? Através das igrejas evangélicas, procurando aqui e ali encontrar meios de retirar desse vício dominante e que incrementa a cada dia. E eu trouxe um fato, me permita, senador Jucá, só mais 4 páginas, eu trouxe um fato que é diferente e relevante, por ser uma droga barata, com um efeito rápido e de custo muito barato, o usuário precisa estar muitas vezes em contato com o traficante. E ele passa a fazer parte do ciclo do tráfico, diferente das outras drogas em que o usuário vai no ponto e volta para o seu meio. O usuário do crack, ele passa a viver o mundo da droga. E aí, ela já é a droga que Vossa Excelência colocou com muita propriedade, e os estudos científicos demonstram, de maior efeito de dependência. Em 6 segundos, ela já atinge o cérebro. Em 6 segundos, ela já atinge. Então, essa é uma droga, até pela própria condução pulmonar, né? Ela tem um grau de letalidade impressionante. Esse crescimento do tráfico e do mercado de crack no Brasil tem reflexos claros na saúde pública. Aumenta a cada dia o número de internados para tratar da dependência do crack. No Centro de Recuperação Desafio Jovem, entidade tradicional de recuperação que funciona há 40 anos, a cerca de 60 quilômetros aqui em Brasília, 4 de cada 5 internados são dependentes de crack. Olha o tamanho da gravidade desse problema. 4 de cada 5 internos são dependentes de crack. Porém, ao meu ver, não é o maior a questão do custo do crack que se impõe ao país. Quero insistir na tecla da violência. A relação entre o aumento do consumo do crack e o aumento da violência não é mais apenas uma sensação, uma intuição. É algo que pode ser comprovado por fatos e deduzidos dos dados que temos sobre esse assunto. Entre dezembro de 2008 e junho de 2010, o doutor Luiz Flávio Sapori, secretário adjunto de Segurança Pública de Minas Gerais, coordenou na PUC de Minas uma pesquisa que resultaria no livro Crack, Desafio Social, publicado em dezembro de 2010. A dimensão da segurança pública é, no mínimo, tão grave quanto a dimensão da saúde pública na questão do crack. O professor Sapori e seus colaboradores concluíram que, para finalizar, senhor presidente, para solucionar esse problema, o Brasil precisaria de um programa nacional de controle do consumo de crack, com campanhas maciças de prevenção, plano emergencial de atendimento ambulatorial e de internação de usuários compulsivos, ações policiais repressivas qualificadas para reduzir a violência associada ao tráfico. Coincidência ou não, um programa com exatamente essas diretrizes foi criado pelo governo federal há um ano, após a publicação do estudo do professor Sapori. Trata-se de um programa crack, é possível vencer, e aí nós nos congratulamos com o governo federal. Infelizmente, porém, o programa não tem alcançado os efeitos e os resultados necessários que a urgência requer. Segundo o canal Globo News, que trouxe reportagens veiculadas no dia 23 e 24 de março deste ano, o programa esbarra na burocracia e na ineficiência. Usuários que voluntariamente buscam ajuda nos hospitais da rede pública, muitas vezes não encontram vagas, mesmo quando há leitos disponíveis. Os hospitais não contam com pessoal especializado no tratamento da dependência, que exigem outras abordagens diferenciadas em relação às outras drogas. Nos centros de atenção psicossocial de álcool e drogas, os CAPS-AD, criados em 2002, usuários e parentes de usuários relatam que após uma rápida consulta inicial, são orientados a voltar dali a apenas 3 ou 4 meses depois. Dos 310 CAPs em todo o país, destinados exclusivamente ao tratamento de dependentes, apenas 37 oferecem possibilidade de internação por, no máximo, 1 semana.
Os casos mais graves, como os de dependências de crack, são encaminhados a unidades de acolhimento, onde o tratamento dura 6 meses. Mas há apenas 60 dessas unidades no país. Para aumentar a quantidade de atendidos, o governo federal, por meio de um programa, paga entre R$ 1.000 e R$ 1.500 por cada paciente enviado para os centros de recuperação. Porém, senhor presidente, eu quero falar ainda mais, meu tempo já está concluído, há outros oradores, e deixo para consignar em termo e na ata o restante desse pronunciamento, desejando a todos os nossos companheiros essa reflexão. Nós não podemos imaginar que o país volte a continuar vivendo essa escalada de criminalidade acompanhada de uma falta de ação política e de gestão de governo. As mortes de Isaac e de outras vítimas do crack são a cruel manifestação da violência gerada por esta droga demoníaca, que desgraçadamente hoje assola a nossa família, nos envergonha e precisamos extirpar da vida social. Muito obrigado.